Olá, pessoal, estamos no ar com mais um Ouça Ela. Hoje com uma mulher muito especial que representa muito para a nossa sociedade e que honra ter ela aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos que vai realmente abençoar a sua vida. E eu já queria te pedir para você se inscrever no nosso canal e nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Então, escuta o nosso podcast dirigindo seu carro, lavando uma louça e se prepare porque o Senhor vai falar com você. Já compartilha com seus amigos que eu sei que vai abençoar muito a vida deles. Hoje nós estamos com Tânia Fiuza, que honra, que prazer ter você aqui, Tânia. Muito A honra é minha. obrigada. Gente, ela é maravilhosa, assim, uma mulher extraordinária. E que bom, né, poder conhecer um pouco dela. Muita gente conhece o marido dela, mas eu sempre reparo nas mulheres que estão por trás de grandes homens, né? E que legal ter você aqui. Obrigada, Isabela. Você é uma querida. Agradeço a Deus por essa oportunidade, Amém. por ter conhecido você Amém. e por esse convite tão especial Uhum. para estar aqui com você nessa empreitada, né, de sempre falar sobre mulheres, né, e da sua posição social. É muito interessante e obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Gente, eu não falei, mas a Tânia, ela é juíza. Olha só, que poderosa, hein? Que mulher poderosa num lugar onde antigamente muitas mulheres não ocupavam esse cargo, mas hoje eu trouxe uma mulher que é posicionada, que além disso é uma grande mulher do Senhor, né? E hoje ela também dá palestras, né? Também prega. Ela falou que não fala muito disso não, mas com certeza, tenho muita certeza que saem muitas palavras da boca dela, palavras direcionadas do Senhor. E eu queria que você falasse para o nosso público quem é Tânia Fiuza. Tânia, primeiro sou filha de um Deus poderoso, um Pai misericordioso que me escolheu como filha. E essa é a minha maior gratidão, de ser filha do nosso Pai Celestial. Sim. Filha dos meus pais biológicos, meu pai Boanerges e a minha mãe Terezinha, que são uma bênção de Deus na minha vida, que me criaram, né, nos caminhos do Senhor, que me fizeram conhecer Jesus. E esposa do pastor Gilmar Fiuza, que esse também é um título. E irmã da Solange, do André, tia do Bruno. E essa sou eu, uma cristã que gosta de servir a Deus, que ama a igreja, ama a casa do Senhor. Para mim, o meu maior privilégio, a minha maior alegria não é nenhum título dessa terra, mas sim pertencer a um povo que vai morar no céu. A minha maior alegria é servir a Jesus. Essa sou eu. Que bom, né? Ô, Tânia, e você sempre foi cristã? Quando iniciou essa caminhada com Deus? Sempre fui cristã. Eu nasci no Evangelho. Na verdade, os meus pais já nasceram no Evangelho também, né? Então, eu venho de uma família em que meus avós se casaram na Assembleia de Deus. Então, toda a minha família tem essa origem evangélica. E eu me criei, me criei na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que no setor 8, né, que o Ministério do Belém é dividido em setores. Então, eu sempre fui do setor 8, congregava numa congregação chamada Vila Constância. Foi lá que eu me criei, lá que eu aprendi a música, lá que eu comecei a tocar na orquestra, lá que eu cuidava das crianças, dava aula na escola dominical. Então, foi lá que eu me formei como uma integrante do corpo de Cristo. E de lá eu saí, fui para uma outra congregação do mesmo setor, que era a sede, né? E fiquei na sede até me casar. Aí quando me casei, eu fui... só mudei de setor, né? Mas continuei na Assembleia de Deus, Ministério Belém, e fui para o setor 14, que é Jardim Ângela, que era o setor do meu esposo, onde ele congregava. E nós ficamos lá até aproximadamente 2000 e
2015, aproximadamente, né? E de lá, então, até então, nós estamos congregando na sede do Belenzinho. Legal. Eu era do Ministério do Belém, é uma igreja muito amada, né? Fui nascida e criada nesse ministério, então eu tenho muito amor por todo esse ministério, né? Ô, Tânia, eu queria, né, fazer uma pergunta, né, já iniciar, porque, gente, a Tânia é juíza, né? E eu imagino que muita gente pergunta muitas coisas dessa área para ela, né? E é até importante a gente ter trago ela aqui, porque, assim, hoje em dia, a gente fala muito sobre caminhar por fé. A gente fala muito sobre avançar, alcançar lugares altos. E isso realmente a gente consegue com o Senhor, né? Eu tenho certeza. Mas, Tânia, me conta um pouco como iniciou a sua caminhada referente à sua profissão. Quando você decidiu fazer direito, por que você decidiu se tornar juíza, né? Porque no direito tem inúmeras áreas para você escolher, né, como atuação. E me conta um pouquinho de como iniciou esse desejo no seu coração, para você que tem esse sonho, né, de se formar numa faculdade de Direito ou Medicina ou qualquer outra faculdade, né, que sempre vai ser muito importante, dependente da formação que você queira, né, o estudo sempre vai ser algo bom para a nossa vida, né. Então, a gente quer falar um pouco sobre esse assunto, para você acompanhar e entender que se ela conseguiu, você também consegue. Existem tantas pessoas conseguindo, por mais que pareça ser um caminho quase impossível, muitas vezes, aos nossos olhos. Mas ela tá aqui para dizer que é possível, né? Então, conta um pouquinho dessa experiência no direito. Sim. Então, Isabela, eu tenho certeza que o direito veio para minha vida como um projeto do Senhor mesmo. Inicialmente, quando eu estava na época de colégio, eu queria muito fazer medicina. Esse era o meu sonho. Só que Deus não tinha isso para mim, né? E aí eu fiz cursinho pré-vestibular, né? E eu estava muito indecisa, porque eu entrei na faculdade, como todo mundo, né? A grande maioria, ali com 17 anos. Então, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Porém, a gente já tinha aquela criação, aquela orientação de, em tudo, pedir orientação ao Senhor. Né? De orar e pedir para que Deus direcionasse. E foi assim que eu fiz, orando e pedindo para que o Senhor me desse a direção sobre aquilo que seria o melhor para minha vida. E então, eu estava muito em dúvida, acabei fazendo vários vestibulares. Fiz vestibular para medicina, fiz vestibular para odonto, para jornalismo, porque eu achava bonito ser jornalista. Olha só. E fiz para direito. Eu passei em todos, só não passei em medicina, que era o que inicialmente eu achava que era, né, aquilo que eu queria. E aí, assim, entrei na faculdade de Direito, comecei meio sem saber o que realmente eu queria ali. Aí, logo no primeiro ano, assim, a partir do segundo semestre, que eu comecei a conhecer os professores, conhecer a carreira, quais eram as possibilidades. Descobri, né, o concurso público e tinha as carreiras de delegado, de promotor de justiça, de juiz. Sim. E as carreiras da advocacia pública. Então, eu fui me interessando pelo concurso. Aí eu decidi, logo na faculdade, que eu faria concurso público, né? Não tinha dúvida disso. Só não sabia qual eu faria, né? E, assim, a partir das aulas, a gente começa a desenvolver uma admiração pelos professores. E eu desenvolvi uma admiração por um professor que hoje é ministro do STJ. E ele era meu professor na faculdade, professor de Direito Civil. E eu achava aquele homem muito elegante, muito culto. E ele me inspirava pelo jeito dele de se portar na sala de aula, né, sempre com muita educação, e o fato dele dizer, né, que era juiz, né, aquilo dava aquela sensação assim de respeito, de muito respeito. Eu achava bonito. E então, assim, não era por sonho, eu descobri agora que eu quero ser juíza. Não,
foi inspiração mesmo, porque eu acredito nisso. Eu acredito que nós, assim, principalmente nessa fase que a gente está aí entre os 17 e 21 anos, que ainda não conseguiu descobrir o que você quer da vida, a gente se inspira em pessoas, né? Então, e em quem nós vamos nos inspirar, né? Então, em pessoas que sejam referências. E eu acabei me inspirando nesse professor, que eu achava ele, assim, muito maravilhoso. E então, eu decidi que eu queria concurso, só que eu achava, assim, que a magistratura seria algo, assim, muito inatingível para mim naquela situação, né? E aí, passados alguns anos, logo no 3º ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio no Ministério Público. Eu tinha aí 20 anos nessa época, né? E no Ministério Público, eu me deparei com outra face, digamos assim, dessa face do poder, né? Que foi o fato de eu conhecer qual era a missão do Ministério Público. Eu fui trabalhar justamente no Tribunal do Júri, então eu me apaixonei por aquele teatro que é o Tribunal do Júri, né? Eu achava maravilhoso aquilo. E aí, conforme eu fui fazendo estágio, eu fiquei meio, assim, em dúvida. E agora? Eu quero o Ministério Público ou eu quero a magistratura? Aí, como eu achava a magistratura, assim, uma coisa muito inatingível, eu falei, eu vou estudar para o Ministério Público, né? Quero ser promotora agora. Eu acho que essa coisa de ter incerteza sobre as coisas, sobre aquilo que eu realmente quero, sempre foi uma característica muito forte em mim. E eu digo isso e falo até brincando, né? Como que uma pessoa que é tão indecisa pode decidir sobre a vida dos outros? Olha só, né? Eu fui colocada numa posição em que eu tenho que decidir todos os dias. E sendo que no meu dia a dia, né, eu tenho essa personalidade de sempre ficar em dúvida naquilo que eu vou decidir, até para escolher uma roupa no dia, eu fiquei agora, ponho essa, ponho aquela. Mas é uma característica da gente, né? E a gente vai aí evoluindo e aprendendo e sabendo explorar essas peculiaridades, né? Então, de uma hora para outra, eu disse que queria ser promotora, né? Então, de agora em diante, não quero mais a magistratura, pelo menos por enquanto, eu quero ser promotora. E aí, eu como sempre orei e pedi ao Senhor que me desse a direção. E no meio dessa minha busca, né, aconteceu de nós estarmos em casa. Minha mãe sempre fez oração em casa, chamava as irmãs da igreja. E aí veio uma irmã do círculo de oração e ela falou assim, eu tive uma visão com você. Aí eu falei, uma visão comigo, né? Aí ela falou assim, olha, eu vi você vestida com uma capa preta e essa capa preta tinha 2 cordinhas assim, penduradas, e essas cordinhas eram brancas. E o Senhor, e ela falou que perguntou ao Senhor o que significava aquela visão que ela estava tendo comigo. E o Senhor dizia para ela assim, fala para ela que é magistratura. Nossa. Quando essa irmã me contou essa revelação, eu tive certeza, eu falei, o Senhor está me direcionando, não é para eu ficar nessa minha luta querendo o Ministério Público, né, assim, não. Aí, de uma vez por todas, eu decidi que eu queria magistratura mesmo. E parei até de fazer provas, né, para o Ministério Público, né, depois de formada e tudo. E comecei a fazer prova para a magistratura. E aí, essa minha busca pela magistratura, ela foi uma busca, como é que eu posso te dizer? Quase que insana, né? Foi sabe aquela situação que a gente vê na Bíblia, né? Que o Senhor faz uma promessa, aí acontece um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor prometeu, mas se o Senhor prometeu, a gente vai adiante. O povo, né? Lá o povo de Israel que tinha a terra prometida como promessa, eles andaram 40 anos, mas eles chegaram. E aí, eu coloquei isso na minha cabeça. Falei assim, olha, o Senhor me prometeu, né? E daí em diante, Isabela, eu comecei a ouvir muita voz do Senhor falando comigo, falando que iria me colocar numa posição de destaque, que o Senhor queria me usar
com uma profissão que era muito importante. E engraçado que quando eu era bem jovenzinha, né, eu ficava pedindo ao Senhor porque eu queria ser missionária, eu achava lindo ser missionária. E uma vez, né, quando os irmãos chamam para ir lá para frente, para orar, tal, eu fui. Ai, Senhor, faz de mim uma missionária. E aí depois eu vou te contar essa história da missionária, como o Senhor falou comigo. Então, e foi uma busca insana, porque eu fiquei, Isabela, assim, logo que eu me formei, eu comecei a advogar, aí comecei a prestar concursos, prestei concursos para procuradoria, passei na procuradoria, fui procuradora do município, que foi um cargo que eu consegui com mais facilidade do que a magistratura, que é muito mais concorrido o cargo e a quantidade de matéria para estudar e tudo mais. E aí eu fiquei, ao todo, 12 anos estudando para magistratura. Nossa. 12 anos. E foram muitas pancadas, muitos nãos, muitas reprovações, situações que me trouxeram até... me trouxeram dúvida e me fizeram indagar se realmente era aquilo que Deus tinha para minha vida. E eu entrei em depressão por tanta reprovação, porque teve uma época que eu cheguei até a última fase do concurso da magistratura, que é a fase oral, fiz a prova e reprovei. E então isso me deixou bastante triste, né, bem abatida. Mas eu decidi acreditar na promessa e correr atrás, né? E aí, após 12 anos tentando... Aliás, antes dos 12 anos, né? 12 anos. Eu passei na magistratura do estado do Pará primeiro. E fui ser juíza lá no estado do Pará. E quando eu estava lá no Pará, sozinha, porque eu deixei minha família em São Paulo e fui morar lá e tal, numa cidade do interior, bem carente e tal. Quando eu estava lá, um dia, eu estava bem triste, assim, me bateu uma tristeza muito grande no meu coração, sabe? Falei, Senhor, por que eu tô aqui nessa cidade, tão longe da minha família? O Senhor me trouxe, assim, muito forte na minha memória. O dia que eu fui até a frente na igreja e falei que queria ser missionária. Meu Deus. E o Senhor falou, meu coração, você está aqui como uma missionária, faz a minha obra. Meu Deus. E eu te pus aqui como juíza e você precisa representar aquilo que eu coloquei na sua vida, o dom que eu coloquei sobre você. E foi muito engraçado, porque um dia tinha uma senhorinha, são várias situações assim que aconteceram, que eu sei que o Senhor me colocou naquela posição para me usar. E um dia eu estava, foi até engraçado, porque eu fiquei assustada, né? Eu estava no supermercado e lá, em cidade pequena, todo mundo sabe quem é o juiz, então é até um pouco perigoso, né? E aí eu estava assim, pegando as coisas no supermercado, veio um moço e começou a gritar no meio do supermercado, e doutora Tânia! Aí eu, Senhor, e agora? Eu vou levar uma facada. Na hora, né? Foi isso que me veio na cabeça. Eu fiquei olhando assim, ele veio e me abraçou. Ele chegou perto de mim e me abraçou. Aí eu levei um susto assim, aí ele falou assim, obrigada. Obrigada por a senhora ter me prendido. Meu Deus. Obrigada, porque foi através disso que eu abri os meus olhos. E na prisão eu conheci Jesus. E agora eu sou crente. Olha só. Aprendeu de uma maneira um pouquinho difícil. Aí eu falei, ai, glória a Deus. Então, realmente, eu tô aqui como missionária. E tantas outras situações, né? Que o Senhor usa as nossas vidas para distribuir justiça. Porque o fato de eu estar ali naquela posição, né? Na posição de distribuição de justiça, é uma missão, né? Com certeza. E aí foi isso que o Senhor me trouxe à mente muito forte, sabe? Isso me deu, sabe quando seu coração bate mais forte? Assim, eu falei, não, eu não estou acreditando nisso. Como que há tanto tempo, né, Deus tinha falado comigo sobre isso, de fazer missão.
E agora o Senhor me traz à mente essa situação e me diz, essa a sua missão. Olha só. É que, assim, muitas pessoas, elas acham que tem que dividir o secular do sagrado, né? A sua profissão é pro reino de Deus. Sim. Tudo aquilo que a gente faz é pro reino de Deus, né? E que bonito é poder ver e poder atuar numa área que a gente gosta, que a gente tem prazer, e mesmo assim levar a justiça do Senhor. Eu creio que muitas pessoas usam as profissões de formas erradas, né? Recebe um diploma, às vezes para agir de má fé, né? Tantas pessoas que a gente não vê as notícias, né? Tipo advogados ou pessoas que entraram pro crime, fizeram tantas coisas erradas, né? Você melhor do que eu sabe, né? Gente, ela sabe bastante sobre o crime, né? Mas assim, o Senhor te colocou naquele lugar como realmente uma missionária e você tem entendido a sua missão. E hoje eu sei que muitas pessoas que estão assistindo conseguem te olhar como alguém que se posiciona no reino, na sua profissão, né? E também se inspiram em você. Você falou de referência e hoje você é uma referência para as pessoas permanecerem no Senhor, permanecerem independente de tudo ao nosso redor está corrupto ou está errado, mas permanecerem no Senhor e também usar realmente a profissão para a honra e para a glória dele, né? Sim. E que lindo ver isso, ver o Senhor agindo na sua vida. Eu creio que em diversos momentos a sua fé, ela foi colocada em jogo, né? Fala assim, vamos ver se ela vai realmente me servir. Vamos ver se realmente ela vai continuar se posicionando em favor do meu nome, né? Porque eu creio que é um lugar de muita autoridade, né? Uhum. E graças a Deus o Senhor deu autoridade para vocês, que vocês realmente julguem os povos mesmo. Precisa ter isso, né? Precisa de justiça no nosso país, em todo o mundo. Eu admiro muito essa profissão. Gente, pra quem não sabe, eu tive que parar a faculdade de Direito por uma direção do Senhor. E ela tá aqui falando, e eu assim, ó. Meu Deus, eu quero voltar, Senhor, mas eu não sei se o Senhor vai permitir, né? Porque a gente tem que estar também aonde o Senhor quer que a gente esteja, sim, né? Por mais que às vezes seja um sonho nosso, o sonho do Senhor sempre é maior. Sim. É sempre melhor do que o nosso, né? Então, Tânia, fala um pouquinho de todas as vezes que a sua fé foi colocada em jogo, né? Tipo assim, permaneço no Senhor, vou por esse caminho que talvez pareça ser mais fácil, seja um caminho que talvez aos meus olhos pareça ser mais certo, mas não é o caminho do Senhor, não é aquilo que agrada o coração de Deus. Então fala um pouquinho sobre isso. Isabela, eu acho que essa pergunta, ela me coloca numa posição de dizer a você que esse desafio de seguir a Cristo, ele é diário. Sim. Porque a vida da gente é feita de escolhas e a gente escolhe servir a Deus, né? E em todas as nossas decisões, no dia a dia, seja desde a hora que você acorda até a hora que você vai se deitar, a vida é feita de decisões, né? Tanto escolhas profissionais ali na sua profissão, sobre o que você vai fazer, o que você vai decidir, como em todas as áreas da vida, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo acerca disso, de que servir a Deus é isso, é você decidir todos os dias por Jesus, todos os dias agir conforme a palavra do Senhor, né? Então, eu creio que todos os dias eu sou desafiada. Todos os dias. E eu sempre peço direcionamento ao Senhor em tudo que eu vou fazer, em todas as minhas sentenças, né? Quando eu começo ali o meu trabalho, quando eu saio da minha casa para ir ao fórum, eu já peço para o Senhor me conduzir. Senhor, vai comigo, me conduza, me dê sabedoria, me dê discernimento. No meu dia a dia, esse é um pedido da minha alma, para que o Senhor me direcione em tudo que eu fizer, em tudo que eu colocar as minhas mãos, né? Mas, assim, eu nunca tive dúvidas entre optar pelo Senhor ou por qualquer outra situação desse mundo, porque
não existe nada mais importante, nada mais sagrado, nada que me traga mais alegria, que me traga mais satisfação do que servir a Deus. Eu sempre digo isso, que a minha profissão, ela é um plus, é aquilo que Deus me deu como um presente para que eu saiba utilizar, que eu saiba fazer da minha profissão o meu ganha-pão, né? A bênção que o Senhor tem sobre a minha vida, mas que eu nunca abandone os caminhos do Senhor, né? Então, não existe nada que me convença, do contrário, nada que me tire dos caminhos do Senhor, né? Então, se algum dia eu tiver que fazer uma opção, fazer uma escolha entre servir a Deus ou permanecer na minha profissão, eu vou escolher servir a Deus, que é muito mais honroso do que qualquer profissão. Certamente, né? Certamente. Então, eu creio que é isso, é no seu dia a dia. Eu não tenho, assim, uma situação específica, sabe, para lhe contar em que eu tenha sido colocada numa situação desafiadora dessa forma, né? De ter que escolher, mas são as nossas escolhas como conduta humana mesmo, como comportamento de cristão no dia a dia. Isso não precisa estar no seu cargo pra gente agir dessa forma, né? Exatamente. Escolher entre fazer o certo ou o errado. Exato. Em todas as nossas decisões, uma decisão da gente mentir por uma coisa que a gente acha que é básica, ou não, fala assim, não tem água nesse copo aqui, dizendo que tem, a gente já tá sendo errado, a gente já tá negociando, né? Os princípios do Senhor, né? Então, a gente tem que estar sempre atento de caminhar com o Senhor e não negociar aquilo que não é negociável. Exatamente. Né? Não é negociável. Não é negociável. Que lindo ver você atuando nisso, gente. Olha, eu sou um pouquinho, né, suspeita de falar, porque eu sou totalmente apaixonada por essa profissão. Eu falei, ela chegou aqui, aí eu falei, ai, Tânia, eu tava fazendo direito, eu sou apaixonada, te trouxe aqui, porque eu quero que você fale um pouquinho, não é só pro público, pra mim também, tá? É muito importante eu ouvir. E creio que muitas pessoas estão recebendo essa palavra. Você falou que ficou 12 anos esperando um sim, uma aprovação. E às vezes você tá aí no seu 5º ano esperando, olha só, 12 anos. E ela perseverou, ela continuou. E o Senhor honrou, né? Eu creio que o Senhor tem honrado muito a vida dela. E como é gratificante a gente esperar e receber a recompensa, né? Sempre há recompensa para aqueles que esperam no Senhor, né? E que confia no Senhor. Coloca o seu caminho. A palavra de Deus, né? Fala lá em Salmo 46, né? 46? Sim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, porque você continuou e tá aí, né? Nesse lugar e sendo um canal de bênção para nossa sociedade, onde existem tantas pessoas erradas, mas o Senhor tem levantado uma pessoa que faz o bem, né? Que serve com justiça, mas com a justiça mesmo, a justiça de Deus e também a justiça dos homens, e atuando da forma certa. É disso que a gente precisa, que o Senhor levante mais pessoas como você, que o Senhor levante médicos honrosos, que o Senhor levante advogados que honram a profissão, que o Senhor levante você que está aí ouvindo, que talvez esteja desesperado com tantas provas para fazer e talvez não consiga ver um caminho, talvez já queira desistir. O Senhor está te dizendo, não desista, porque o Senhor está com você. E melhor é o fim das coisas do que o início delas, né? O fim será muito melhor para você. Então, creia nisso, creia que nada em vão, os seus dias chorando, talvez de muitas renúncias, né? Porque eu creio que para ficar estudando para a prova, você tem que renunciar, às vezes, estar com amigos, renunciar, sair com a família, renunciar a tantas coisas, até financeiramente, né? Com certeza financeiramente, né? Com certeza. Mas o Senhor é o Deus que recompensa você, né? E recompensa o seu lugar de perseverança, de confiança nele, né? E a Tânia, além de ser uma juíza, hoje, assim, muita gente fala assim, ela é esposa do Gilmar Fiuza. Mas ela é Tânia Fiuza, gente. Mas assim, eu entendo que ela não se incomoda
com essa questão de ser esposa do Gilmar? Às vezes, é uma honra, né? É uma honra ser a esposa do Gilmar Fiuza, porque ele, para quem não conhece, é um grande pregador da palavra de Deus, uma pessoa que tem levado a palavra do Senhor a tantos lugares, dentro e fora do Brasil, né? E que glória a Deus por isso, que o Senhor levante e use ele cada vez mais. Mas assim, para muitas pessoas, hoje em dia, você sair do seu lugar de autoridade no trabalho, onde as pessoas te respeitam tanto, aí você chega num culto, esposa do Gilmar, vem aqui. E assim, você às vezes perde até o seu nome referente a isso. Mas hoje em dia, as pessoas não aceitam isso. Mas para nós que somos mulheres cristãs, a gente tem um entendimento que é honroso, né? E é honroso porque o nosso marido, ele está em destaque, está sendo alguém usado por Deus. E a gente tem o nosso lugar do lado dele também, de alguém que intercede, de alguém que está acompanhando, de alguém que ora por ele, né? Então, fala um pouquinho como que você administra ser a juíza e ser a esposa do Gilmar, um grande pregador da palavra de Deus. Como você disse, para mim é extremamente honroso esse título, né? De esposa do pastor Gilmar Fiuza. Uhum. É o que eu disse no começo, não existe nada mais que me agrade, que me traga mais alegria do que o reino do Senhor, né? O reino dos céus. E o fato do Gilmar dedicar a vida dele a servir ao Senhor, né, o tempo integral, né, em tempo integral, me alegra muito. E assim, sempre foi assim, né, desde que nós nos conhecemos. Quando eu o conheci, Gilmar já pregava. Ele tinha 20 anos. Gilmar tinha acabado de fazer 20 anos quando eu o conheci. Vocês são quantos anos casados? Nós já somos casados há quase 18 anos. Nossa, faz tempo. Então, ele já trilhava o caminho, né, aí da pregação, ele já tinha esse ministério. Então, eu aceitei desde o começo, né? Então, para mim, a minha profissão, ela sempre está em segundo lugar. E, em primeiro lugar, o meu papel de esposa, né? É isso que a Bíblia nos ensina, né? Sim. Inclusive, né, tem um versículo que eu tenho até como referência, que é muito interessante, que é o versículo lá que fala sobre Débora, em Juízes, né? Que fala sobre Débora, porque a Bíblia começa a falar assim, e Débora, mulher, profetiza, né? Mulher de Lapidote. Aliás, antes de falar que ela era profetisa, a Bíblia fala que é Débora, mulher de Lapidote. Ou seja, primeiro a Bíblia faz referência a ela ser uma mulher casada e ter um marido, né? Depois, a Bíblia fala da profissão dela, né? Sim. Aí, por último, fala que julgava, né? E ela já é por último, ou seja, o mais importante ali era a posição dela como esposa. Porque ela só deve ter chegado a essa posição porque ela tinha um marido que a apoiava. Então, assim, eu só cheguei onde eu cheguei por conta de ter um marido que me apoiou. Ele me apoiou em todo o tempo, me ajudava na fase que eu estava estudando, me dando todo o apoio necessário, tanto financeiro como emocional. Então, a gente hoje é difícil administrar essa situação porque a gente tem uma vida muito intensa, né? Mas é o que eu peço sempre a Deus para que me dê sabedoria para conduzir um casamento e lidar com a distância, né? Porque assim, acho que a distância é algo que a gente acaba lidando no dia a dia, né? Ausência, né? Porque o Gilmar viaja muito, né? E eu acabo ficando por conta da minha profissão, não posso estar o tempo todo viajando com ele, né? E às vezes a gente se vê, assim, 2 vezes na semana. Nossa. Por conta das agendas. Mas, assim, a gente administra muito bem isso, né? Eu acho que Deus deu uma maturidade pra gente nesse sentido. Então,
é tranquilo, né? A gente consegue administrar bem e a gente procura valorizar o tempo que a gente está junto, né? E sempre que eu posso, eu o acompanho. E eu não me importo quando eu chego nos lugares e falam que eu sou a esposa. Eu não me importo de jeito nenhum. Até porque, Isabela, é assim, quando você sabe quem você é em Deus... Nada pode te abater, né? Sim, nada te incomoda. certeza. Não sei, essas coisas não me incomodam, de verdade. Nem um pouco. Eu sou super tranquila quanto a isso. É bom saber quem somos em Deus, né? Exato. Porque quando as pessoas falam algo ao nosso respeito, a gente... Tá bom, o que importa é o que o Senhor fala ao meu respeito, né? Eu imagino o quanto deve ser difícil mesmo vocês estarem longe em alguns momentos, mas você também entende do propósito do Senhor. Sim. Ele também entende do propósito do Senhor, isso daí que é muito necessário, né? E eu creio que muitas pessoas, elas devem ter falado, né? Sobre... não sei se você, quando começou a estudar para as provas, você já estava com o Gilmar, tava? Sim, já. Porque, assim, eu comecei a estudar logo que eu me formei, né? E eu conheci o Gilmar logo que eu me formei. Então, sim. A gente se conheceu bem no comecinho. Sim. Então, ele participou de tudo. Assim, embora eu já tenha 18 anos de casada, a gente demorou 4 anos para casar. Antes de eu casar, a gente ficou 2 anos namorando e mais 2 anos noivo. Então, foram 4 anos. Então... Se a gente parar para pensar, são 22 anos que a gente está caminhando juntos. Né? Porque, assim, muitas pessoas devem ter falado, nossa, mas você está estudando tanto. Eu não sei se ele sempre foi integral, sempre foi pregador integral, ou ele trabalhava antes? Ele trabalhava. Nesses 4 anos que a gente, entre namoro e noivado, o Gilmar trabalhava, ele trabalhava num banco. E eu já estava estudando e ele trabalhando. E ele também estava terminando a faculdade dele, que ele fez publicidade, né? E ele estava terminando a faculdade. 6 meses antes do nosso casamento, ele foi demitido do banco. Mas tudo foi um plano do Senhor mesmo. Ele tinha saído de férias, tinha ido para o Nordeste. E quando ele chegou lá, o Senhor usou uma mulher que ele tinha ido orar por essa mulher. E ela era cega. Eu me lembro desse episódio que ele me ligou de lá para me contar. E Deus usou, quando ele colocou os pés na casa dessa profeta, o Senhor falou: quando você voltar para São Paulo, eu mudo a sua vida. Você entra num novo estágio. E 6 meses do casamento, ele perdeu o emprego e o Senhor começou a nos apertar. E o Gilmar não queria, né, ficar integralmente, queria continuar trabalhando. Mas era o plano do Senhor tirá-lo de tudo, né, da secularidade e deixar integralmente na obra do Senhor. E assim foi. Até hoje. E desde então, há 18 anos, ele está integralmente só no ministério. Nossa. Não tem jeito, né? Tem muita gente que quer viver dessa forma e Deus não permite. Mas tem gente que nem quer e o Senhor fala assim, você vai viver. E a gente só tem que obedecer ao Senhor, né? Mas o que eu tava falando é que muitas pessoas devem ter falado, nossa, mas ele não vai trabalhar. Porque muita gente lá fora não entende quando Deus nos pede pra fazer algo. E aí, pra eles parece loucura, mas a gente tá seguindo uma direção de Deus. E isso daí, aos olhos humanos, não é normal. Assim, como que a pessoa vai viver pregando? Como que a pessoa vai sustentar? Como vai ser o sustento disso? Como que vai ser o sustento? Como que vai ser as coisas daqui pra frente, né? Então, eu acredito que muita gente deve ter falado sobre isso pra vocês, né? Sim, no começo, né, as pessoas criticavam, nós recebemos muitas críticas, né, assim, principalmente o Gilmar, né, e na época eu estava praticamente desempregada, né, porque eu estava estudando para o concurso, então ficamos nós 2 desempregados, Meu Deus. logo no começo do casamento, então foi bem complicado. Mas quando você obedece à voz do Senhor, o Senhor se encarrega daquilo que Ele falou, né? O Senhor não deve nada para ninguém. Então, eu digo a você que ser sustentado pelo Senhor é a melhor coisa.
porque não te falta nada. Com certeza. Nada. Quando você confia nos seus próprios recursos, vez ou outra, né, pode acontecer de você ter necessidades. Mas quando você depende unicamente do Senhor, Ele supre as nossas necessidades todos os dias. Não nos deixa faltar nada. O Senhor é um Deus que realiza sonhos. Sim. E eu digo a você que os meus sonhos foram realizados muito mais além daquilo que eu imaginei. Uhum. O Senhor é o Deus supridor, é o Deus que provê todas as coisas, Exatamente. né? Quando a gente coloca os nossos planos nas nossas mãos e a gente age de acordo com o que a gente tem entendimento, né? Sobre o nosso entendimento, sobre a nossa visão, nada acontece muitas vezes, mas quando a gente entrega para o Senhor, Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente já pediu ou imaginou, né? Sim. E glória a Deus. Tânia, no decorrer dessa caminhada com o Senhor, eu imagino que teve momentos muito, muito bons, momentos que marcaram a sua vida, mas também momentos difíceis, né? Eu queria que você falasse algum momento assim que você falou, tive que superar esse momento, achei que não ia passar. E passei, e eu tenho passado com o Senhor. Eu queria que você compartilhasse algo para o nosso público, né? Desses momentos difíceis que você tem passado, para a gente ter fé e conseguir vencer também, né? Porque esse podcast é para as mulheres inspirarem outras mulheres, não só mulheres, né? Homens também que estão ouvindo aí, a continuarem a ter fé para superar todos os seus traumas, todas as suas dificuldades e os seus momentos ruins que todo mundo passa, né? Sim. Isabela, eu acho que a situação que mais me trouxe tristeza nessa vida foram duas situações duas situações que foram muito próximas uma da outra. Dentro de um período de 2 anos e meio, eu perdi 2 bebês. Nossa. Né? Tive 2 abortos. Então, quando eu estava pensando que eu estava me recuperando de um, eu engravidei novamente e perdi novamente. Então, essas situações de perda para um casal que está lutando desde que eu passei na magistratura, né, já tem 11 anos que eu passei, e eu venho há 11 anos lutando para engravidar e lutando com essa promessa, porque também não deixa de ser uma promessa do Senhor, né? Então, quando a promessa, como que eu disse aqui no começo, quando a promessa ela é questionada, né? Porque são situações que põem em xeque a própria promessa de Deus na vida da gente, porque é totalmente inverso aquilo que o Senhor prometeu, né? O Senhor prometeu me dar um filho, como é que eu tenho 2 abortos, né? Então isso... Assim como Abraão, né? Exatamente. O Senhor disse que ele seria pai de uma grande nação, mas não poderia ter filho. Como que seria, como né? Seria, né? É aquele tempo de espera porque mesmo. O tempo de Deus não é o nosso, não, né? Não é. E as coisas não adiantam a gente querer correr atrás e fazer acontecer fora do tempo do Senhor, né? Então, essas situações, elas me traumatizaram muito, me trouxeram bastante, foram dias de muito choro, não só para mim, quanto para o Gilmar também, porque é lógico que a gente, né, como mulher, sofre no próprio corpo, né, a nossa dor, toda uma situação, foi de muita dor realmente, tive que ir para o centro cirúrgico, enfim, todo esse sofrimento, essa invasão, né, que esse ato significa para uma mulher, né? E eu digo sempre que só quem já passou por um aborto sabe o que significa. Sim. Só quem já perdeu um filho sabe o que significa isso. O tamanho da dor. E eu acredito, assim, que a gente não pode dimensionar a dor do outro, né? Porque a gente pode imaginar, mas não pode falar assim, eu sei o que é a sua dor. Porque não é impossível saber, né? Só quem passa, Só né? quem passa, né? Então, eu sei que pode ter pessoas aqui que estão nos ouvindo que passaram por perdas, por situações em que
te trouxeram muito sofrimento, né? E ainda traz sofrimento. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é que se o Senhor fez uma promessa, não duvide dela. Não duvide, porque independente do tempo, independente daquilo que aconteça, independente das circunstâncias, o Senhor é fiel para cumprir. Né? Amém. E Ele é o bálsamo, Ele que traz o bálsamo ao nosso coração, é Ele que cura as nossas feridas, é Ele que faz com que nós nos levantemos, mesmo sem força, né? Porque eu me vi nessa situação, uma situação em que eu fiquei depressiva, fiquei doente, realmente muito doente, e não me via com forças para continuar. Eu não tinha forças para me levantar, para ir trabalhar, para fazer mais nada. Fiquei assim, destruída realmente. Mas o Senhor me deu forças, o Senhor me reergueu, o Senhor me colocou de pé. E eu estou aqui, aguardando, eu ainda aguardo nas promessas do Senhor. Nós cremos, não duvido daquilo que Ele prometeu, independentemente do tempo, né? Eu me coloco aqui como Sara. Sara tinha 80, eu tenho 40, então ainda tem bastante tempo. Com certeza. E é tantos exemplos que a gente tem, né? Então... Na Bíblia, né, tá repleto de exemplos, né? E o segredo é confiar no Senhor. Sua vida, ela é marcada por esse tempo de espera, de confiança. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma frase que Deus não dá nada para alguém que essa pessoa não consiga suportar. Exatamente. De repente, vamos supor, eu não suportaria, tipo, esperar 12 anos por conta de uma prova, né? Vamos supor. Mas você conseguiu esperar, você conseguiu e o Senhor sabia que você conseguiria. Isso daí estava te causando algo dentro de você, do seu interior. Exatamente. E tudo aponta para a glória do Senhor. Sim. O Senhor estava sendo glorificado. Hoje, para você falar de um tempo de espera, hoje aqui nesse podcast, você teve que esperar. Sim. É difícil pra gente, como seres humanos, olhar e falar assim, nossa, mas eu tenho que esperar para ajudar uma outra pessoa. Ou às vezes o Gilmar orar para uma pessoa ser mãe e a pessoa engravidar. Já aconteceu, inclusive. Acontece isso. Acontece muito, porque o Senhor nos usa no lugar da nossa ferida. Sim. O Senhor da nossa fraqueza. Mas Deus continua sendo glorificado através da nossa vida, porque a gente está aqui somente para a glorificação do nome dele, para que as pessoas conheçam Ele, que não sejam os nossos planos. Claro que o Senhor quer realizar os nossos planos, o Senhor quer fazer algo extraordinário na nossa vida, eu não tenho dúvidas, mas o que Ele está gerando através desse tempo de espera é muito mais precioso, é muito mais sagrado, vai glorificar o nome dele. E você que está passando por esse processo de espera, né? Talvez para engravidar, talvez para passar por uma prova. O Senhor está cuidando de você. Ele não está de olhos fechados para o seu problema. O Senhor, Ele vai ao teu encontro. E assim, é muito difícil clamar e continuar clamando e continuar confiando, mas os nossos olhos devem estar fixos no Senhor. Quando a gente pensar em desistir, a gente olha, o Senhor não desistiu. O Senhor foi até o fim. Jesus foi até o fim. Pensa, tudo que ele passou, ele foi até o fim. E ele não desistiu. Ele cumpriu o propósito. As pessoas falaram, descem da cruz, o Senhor é o rei. Exatamente. Pode descer, o Senhor pode fazer. Mas o Senhor continuou. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de persistência, de lidar com a dor, né? E não desistir, né? Porque a glória é muito maior, né? Aquilo que nos espera é muito maior. Sim. Né? Ele foi até o fim. O Senhor cumpriu seu propósito. E olha que as pessoas detonaram Jesus. Falaram, humilharam ele. Nossa, falaram assim, o Senhor não é o rei? Desce da cruz. Se o Senhor é o rei mesmo. Mas ele continuou. E isso nos ensina muito. Sim. Os discípulos continuaram. Sim. Mesmo sabendo que morreriam, mesmo sabendo que ia acontecer várias coisas, Estevão continuou. E o que aconteceu? Morreu pela causa do Senhor. E que a gente consiga continuar, né? Que a gente consiga ser fiel até o fim. Porque aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir todas as promessas. Não fique pensando que o Senhor não está vendo você, porque o Senhor está vendo, mas alguma coisa está sendo trabalhada dentro de você.
Isso é para a glória dele. Que o Senhor te levante, te renove e que você possa ter forças para continuar caminhando a partir de hoje, né? A partir desse podcast. Eu creio que o Senhor marcou esse encontro com você para realmente ter esse tempo de... Vai, filho, vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Não desista. Não desista. Gente, olha só como passa rápido, né? Passa muito rápido. A gente tá aqui falando, tinha até outros assuntos para falar, mas eu vou encerrando por aqui. Tânia, antes de encerrar, eu queria que você desse uma palavra para o nosso público, né? Com todo esse tema que a gente abordou aqui de espera, de fé no Senhor, né? De continuar apesar de tudo, né? A gente nem... Toda vez que eu vou fazer podcast, a gente não sabe para onde vai caminhar, né, o podcast, o que o Senhor vai querer falar com o público. E é nitidamente que o Senhor tem falado sobre espera nesse podcast, sobre fé. Então, fala um pouquinho, dá uma palavra para o nosso público para a gente terminar esse podcast, por favor. Isabela, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que é em Josué, se eu não me engano, determinando tu em algum negócio, seja firme e a luz brilhará no seu caminho. Sim. Então, eu penso que nós temos que ser pessoas determinadas naquele propósito que o Senhor colocou em nosso coração e não começar as coisas e parar no meio do caminho porque surgiram dificuldades. Dificuldades sempre irão surgir, problemas irão surgir todos os dias. Sim. Todos os dias nós seremos colocados em desafio, todos os dias a nossa fé será testada. Mas se você recebeu uma promessa do Senhor, se o Senhor colocou no seu coração algo, vá adiante, não desista. Não desista, independentemente das circunstâncias, independentemente das pessoas que te rodeiam, das pessoas que desacreditam de você, porque quantas vezes eu tive pessoas que desacreditaram de mim, né? E ainda me diziam assim, até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ficar estudando? Mas eu determinei no meu coração e eu tinha certeza naquele que me prometeu. Então, não desista, independentemente das circunstâncias. Quero te encorajar a persistir, seja qual for o seu sonho. Existem sonhos tão elevados, né, que às vezes a gente olha para a nossa condição, que era o que acontecia comigo. Eu olhava para mim, uma pessoa da periferia de São Paulo, sem ninguém que pudesse me influenciar ou me colocar nesse caminho. Mas o Senhor foi quem me apresentou, o Senhor foi quem me capacitou, o Senhor foi o meu pai, o meu professor, o meu tudo. E é isso que eu quero deixar de mensagem. Não desista. Coloque o Senhor em tudo como primordial na sua vida e a luz brilhará no seu caminho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tânia, para encerrar, eu quero te entregar um presentinho. Olha só, esse presentinho é da minha loja, tem uma loja de chique. roupa. Ó, Isa Mayumi, gente, sigam by Isa Mayumi. Espero que você goste. Obrigada, Isa. E também, nossa, olha só, estamos com uma novidade, né? A Mais Encanto, ela mandou pra gente essas canecas, assim, personalizadas. Ó, aqui, ó, com a sua foto, com o seu nome. Bonitinho pra cada convidado se sentir especial e única, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Mais Encanto. Nós amamos. Eu espero que a nossa convidada ame também. Obrigada, que linda. Você que quer ser patrocinador do nosso projeto, entre em contato com a gente, que a gente tem certeza que vai ser muito bom, tanto para vocês, tanto para nós, para que a gente continue fazendo esse projeto, que é um projeto que vem do coração de Deus mesmo, né? Muito obrigada a você que assistiu esse podcast até agora. Muito obrigada pela audiência. Compartilhe com suas amigas e eu tenho certeza que o Senhor falará com elas, falará com eles também. E Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.